Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Já estamos em 17 de janeiro de 2021 e até aqui o Senhor nos guardou. Espero que você esteja bem. Se você está ligado na nossa live, vai compartilhando com outras pessoas, vai chamando o pessoal da igreja, vai deixando o teu recado, vai chamando alguém que está sozinho, que está em depressão, que está com as ideias erradas. Chama lá para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o louvor que liberta, que cura. Então, vai já colocando aí todo mundo na live para a gente poder começar o nosso culto e a nossa adoração. Hoje eu estou com uma amiga minha, maravilhosa, de muitos anos, que é a pastora Kátia, esposa do pastor Joel. Isso mesmo. Boa noite, igreja. É um imenso prazer a gente estar aqui. Olha, não tem nem o que falar, né, da minha amiga Adriana aqui, né, a pastora Adriana, né, como ela falou, né, é de longas datas, de muitas longas datas, viu? Isso, é um show, prazer. De alguns choros. De choros, de alegrias, mas de sempre alegrias. sempre estamos juntas, né? Amém, amém. Pode. Isso é bom. Amém. E eu quero ler com vocês aqui o Salmos 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Esse é um versículo aqui, um salmo que eu gosto muito. E assim, eu quero que nesse dia, né, hoje, dia 17 de janeiro, que você ore comigo agora, que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai ordenar a sua bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus queridos. Então, ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Pai, e te agradecer por mais este ano, Senhor, que se inicia, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem, Senhor, nos guardado a nossa casa, guardado os nossos amados, os nossos familiares. Por isso, Senhor, nós temos muito que agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, no meio, Senhor, do ano que nós passamos, Senhor, muito difícil, Pai, mas nós cremos em Ti, Pai, cremos, Senhor, nos Teus milagres, Pai, e cremos, Senhor, na Tua boa mão, Pai. Então, por isso, Senhor, neste dia, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está, Senhor, nessa live, cada um, Senhor, que vai compartilhar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a casa de cada um agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, amém. E nós vamos para a presença do Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Vem, essa é a hora da adoração. Vem,
isso de novo, sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar e novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. só as vozes, reina em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, Declarei na sua sobre os casa. sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar, é tão lindo o nome de Jesus, porque está sempre presente, sempre conosco, tem nos ajudado, nos sustentado. É isso que nós vamos cantar. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. Você pode declarar com a gente. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
nós vamos orar pelas nossas famílias. Amém? Temos que orar em todo tempo. O Senhor diz: orai sem cessar. Graças a Deus. Por causa da morte, Ele venceu, ressuscitou, vivo está. E os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Vamos orar. Se você puder, pegue na mão aí do teu familiar. Ore por ele. Clame. Clame por aquele que precisa na tua família muito, muito, muito da presença do Senhor, dos milagres dele. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. E confiamos, Pai, que os teus ouvidos estão inclinados para nós neste momento. Acreditamos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que venceu a morte na cruz, para nos salvar, para nos trazer vida eterna. Eu te peço por cada família, Senhor, por cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, conectados, seja em qualquer tempo, em qualquer hora, que possam, Senhor, ser abençoados pela Tua graça, que o Senhor possa livrá-los de toda arma forjada de Satanás para destruir casamentos, para tirar relacionamentos, Senhor, de pais e filhos, Senhor, para tornar difícil o nosso lar, o nosso andar, o nosso caminhar. Em nome do Senhor Jesus, cuida dessas famílias, cuida daqueles que são depressivos, daqueles que são angustiados, daqueles que sofrem com síndrome do pânico, das doenças da mente, Senhor, que atormentam, que as nossas mentes sejam a mente de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cada família e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós, graças a Deus, quando começou a pandemia e demorou um mês, nós tivemos que entregar o prédio que nós estávamos. Eu confesso, fiquei assim, foi assim muito difícil para mim, apesar de saber que hoje, mais do que nunca, nós sabemos que a igreja não é 4 paredes, que a igreja somos nós e que há um povo aí. E eu falei no nosso primeiro culto presencial, quando nós começamos a voltar, ali no Buffet Solari, e eu falei emocionada, eu falei, cada live que acabava, eu não sabia se tinha, porque nem todo mundo que entra dá oi, né, ou mostra que está lá, então a gente, às vezes, parece que está sozinho. E nós gravamos muitas, acho que foram 89 lives assim, de culto, né? E foi muito. E às vezes a gente achava que, meu Deus, não tem ninguém aí. E eu fiquei triste com a entrega do prédio, mas me alegrei no primeiro culto presencial, estava todo mundo lá. Eu falei, nossa, vocês estão aqui, somos igreja mesmo. Somos ligados em Cristo, somos ajustados em Cristo. Eu fiquei muito feliz. E fiquei feliz também, porque nesse tempo todo nós entregamos cestas básicas para famílias da nossa comunidade que precisou. Muitos passaram por apertos, né? Muitos perderam empregos, muitos né? perderam trabalho. Assim, foi bem assustador. Mas nós pudemos ajudá-los, graças a Deus, e estar ali junto, ainda estamos juntos, até que possam andar sozinhos. Ficamos felizes porque, no meio da pandemia, assim,
duas famílias falaram: olha, graças a Deus, nós não precisamos, já estamos andando. Amém. Então, nós vemos o poder de Deus, porque a nossa oração é para isso. E o povo de Deus, porque toda essa estrutura, nós continuamos sendo igreja. O prédio que nós entregamos direitinho, pintado. Tivemos despesas lá grandes para entregar o prédio, e a igreja sempre presente com o seu dízimo, com a sua oferta, o tempo inteiro suprindo a casa do Senhor, segundo as suas necessidades, e nós glorificamos ao Senhor por isso. E eu tenho certeza que Deus tem te abençoado. A palavra de Deus diz que quando nós ofertamos ao Senhor, que nós temos que fazer de todo o coração, com alegria, não por necessidade, não por força, não por ameaça, não porque o devorador e o migrador vão nos comer, vão, sei lá, fazer o que conosco, né? nos consumir, obrigado, comer não foi bom, nos consumir, e não por medo, por amor, por aquilo que Deus tem feito. Davi, quando foi preparar, né, as coisas para que o templo fosse construído, e ele queria deixar tudo para Salomão, seu filho, para que tudo estivesse em ordem, o Senhor falou para ele pedir para que as famílias trouxessem as ofertas. Mas o Senhor deixou bem claro: as famílias que se dispusessem. Então, não era todas, é as que queriam, as que desejavam, as que quisessem participar daquele momento. Então, eu desejo abençoar a casa de Deus, porque eu tenho visto a bênção de Deus também sobre a minha vida, o quanto Deus tem me abençoado, o quanto pão não tem faltado sobre a minha mesa. Às vezes, eu não estou no resort que eu gostaria nas minhas férias, às vezes eu não tenho tudo o que eu quero, mas será que tudo o que eu quero eu preciso? Ou será que tudo o que eu tenho é o necessário e que Deus tem me dado? Eu acho que tudo o que eu tenho é o necessário. Se Deus tem me dado isso, é porque eu preciso e é o porque tá bom. E eu vou louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem colocado nas minhas mãos, pelo trabalho, por aqueles que já estão se reerguendo, por aqueles que conseguiram emprego, por aqueles que já conseguem trabalhar normalmente. Vamos orar também pelos irmãos que estão desempregados, por aqueles que são jovens, que estão nas universidades, que precisam de emprego, de estágio. Vamos orar para Deus abençoar cada vez mais a nossa comunidade, porque quanto mais nós formos abençoados pelo Senhor, mais a comunidade será suprida. Nós, em nome de Jesus, retomaremos os cultos presenciais com um novo prédio. Não sei aonde ainda, não sei qual é, mas Deus vai mostrar. E nós vamos voltar com todas as nossas atividades. Nós fizemos durante... agora nós estamos de férias com os adolescentes, mas foram 54 lives. Lives não, nós usamos o Zoom. 54 discipulado com os adolescentes, estudo do livro de Gênesis. E também o Marcelo gravou, acho que 145 estudos de Mateus. Foi bastante trabalho, nós trabalhamos bastante, continuamos trabalhando bastante. E Deus tem abençoado a casa dele, eu sei que você também tem sido abençoado. E eu peço a você, se você se sente à vontade, se você entende que isso é uma necessidade da igreja, suprir a casa do Senhor. Se você entende isso no seu coração, faça por amor. Isso é bíblico. Isso é Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Faça isso. Aí no rodapé
da nossa tela está o número da conta da igreja, está todos os dados que você precisa para poder fazer um depósito. Faça com amor. Faça aquilo que você sentir no seu coração. E eu tenho certeza que Deus trará à existência até as coisas que não existem. Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem suprido a nossa vida. Até aqui o Senhor tem nos dado tudo que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que já retomaram suas vidas, que já estão trabalhando, que já estão, Senhor, conseguindo reconstruir, Pai, aquilo que foi destruído ou não conseguiram dar andamento. Obrigado pelos que estão empregados e pedimos também por aqueles que não estão empregados. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão procurando por emprego, que o Senhor abra portas, Senhor, que supra a casa dos seus filhos, que supra as necessidades que cada um tem dentro do seu lar. Ah, Deus, eu sei que Tu estás nos ouvindo. Recebe cada oferta, cada dízimo, cada um, Senhor, que com um coração grato entrega a Ti agora essa oferta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto,
Amém. Nós estamos aqui hoje, nesse dia tão especial, com o nosso amigo, pastor Joel, né? É marido da pastora Kátia, que eu já apresentei um pouquinho antes no louvor. É um amigo de todas as horas, de muitos anos. Faz tempo que nós não nos vemos. Né? Acho que esse ano nós não havíamos nos encontrado. Nem na virada vocês vieram, né? Agora é o que eu lembrei. Que eles sempre façam a virada conosco. E são amigos assim maravilhosos. Tem uma igreja maravilhosa, se chama Amigos Church. Eu fiquei com medo de errar essa palavra. É lá em Osasco, né? Então, o pessoal de Osasco aí, fica ligado. Depois o pastor dá o contato aí dele também. E é um prazer para a nossa comunidade recebê-lo hoje. E eu sei que você é um homem de Deus e vai ter uma palavra de Deus para esse povo que está aí ouvindo agora e, às vezes, mais tarde, às vezes, durante a semana. Pega lá um culto para ouvir, né? Que Deus te abençoe e agradecemos muito a presença sua, da Kátia, do Gui, que tocou o teclado, não falei do Gui, e do Gu, que está aqui nos bastidores também, fazendo... É o produtor do Joel. Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, bom alguma coisa, você que está nos vendo agora. Para nós é um grande prazer, a graça e a paz de Jesus para vocês. Mais uma vez estar trazendo a reflexão, a palavra aqui para vocês da casa em São Miguel Paulista, uma comunidade, uma igreja de amigos e irmãos, como a pastora Adriana acabou de falar, muito queridos, muito amados, de longa data. E hoje nós temos o trabalho em Osasco, na Amigos Church, e esse trabalho é fruto do começo, né, da própria casa em São Miguel, porque lá no passado, o pastor Marcelo e a pastora Adriana estiveram conosco lá na casa ainda em Osasco, e depois, quando eles vieram para São Miguel Paulista, nós demos continuidade ao trabalho e agora chamamos Amigos Church, Comunidade Amigos Cristãos de Osasco, Amigos Church. Então, hoje, estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês, e eu espero que aquilo que eu vou falar aqui por alguns breves momentos possa trazer alento, possa trazer paz, possa realmente direcionar a tua vida e o teu coração. Bom, nesse dia aqui, hoje, dia 17 de janeiro, já de 2021, viramos o ano, já temos 17 dias corridos desse novo ano, mas um ano que ainda começa um pouco tímido, um ano que começa ainda um pouco tenso devido a todas as coisas que nós vivemos ainda no ano de 2020, com essa pandemia mundial chamada Covid-19, chamado coronavírus. E agora, 2021, estamos começando um novo ano cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheios de medos, cheios de temores e tremores. E eu gostaria que, através dessa reflexão, eu pudesse trazer um pouco de paz, um pouco de esperança ao teu coração, diante de tudo aquilo que nós temos por enfrentar ainda nesse ano de 2021. E para isso eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler na NVI, que é a Nova Versão Internacional da Bíblia. Você que quiser pode nos acompanhar aí, se tiver a Bíblia. Se não tiver, escute, depois leia, porque é sempre bom a gente identificar aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo falado. Então, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, o texto diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo, vou eu lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes
que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Até aí. Como eu falei nesse nosso início de conversa, nessa nossa introdução, nós estamos aí há 17 dias de um novo ano. Passamos 2020, entramos em 2021, e todo começo de ano é um tempo de muita análise, é um tempo em que nós paramos para meditar, um tempo que nós paramos para refletir em muitas coisas. Eu tenho certeza que, para alguns de vocês que estão vendo essa live, que estão participando deste culto online, nesse dia 17 de janeiro, muitos de vocês passaram por alguns processos doloridos, processos sofríveis, complexos no ano de 2020. Há pouco eu estava conversando aqui com o pastor Marcelo e nós estávamos falando sobre algumas coisas que nós vivemos no ano de 2020. Ninguém esperava, ninguém imaginava que, de repente, a Terra iria parar. Ninguém imaginava que os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, as nossas vontades, os nossos desejos seriam interrompidos mundialmente, porque toda a humanidade, em todos os 4 cantos da Terra, sofreram as consequências deste mal chamado Covid-19. E por que é que eu estou falando isso? Nós lemos um texto que fala sobre uma pesca especial que alguns homens viveram. Mas o que chama atenção aqui para nós nesse texto é que Jesus ele se encontra com um grupo de homens chateados, com um grupo de homens frustrados, abatidos, e que de certa forma estavam carregando uma derrota consigo. O texto diz que eles eram pescadores profissionais, conheciam muito bem o ofício da pesca, tinham muita experiência nesse trabalho, mas o fato é que durante todo um ciclo, durante toda uma noite, eles trabalharam, eles se esforçaram, eles colocaram toda a sua competência técnica, todo o seu conhecimento do trabalho naquele serviço. E qual foi o resultado? O resultado foi 0. Eles terminam uma noite inteira de trabalho sem absolutamente terem conseguido pescar nenhum peixe. Ou seja, estavam ali diante de uma situação de cansaço, de abatimento, de apatia, porque tudo aquilo que eles haviam investido parecia que tinha sido completamente em vão na vida deles. Paralelamente, nós olhamos para a nossa vida. Talvez nós aqui começamos o ano passado, 2020, cheio de sonhos, projetos, ideais, como eu falei aqui, e de repente, por conta dessa pandemia, nada daquilo que nós programamos, nada daquilo que nós projetamos, nada daquilo que nós idealizamos saiu do papel. Não conseguimos operacionalizar. Não importa se você teve competência técnica, não importa se você teve recurso financeiro, não importa se você teve tempo, porque uma das coisas que mais nós tivemos em 2020 foi tempo de realizar muitas coisas, mas o fato é que nós também não conseguimos realizar nada no final do nosso ciclo. E esse não realizar nada traz para nós esse sentimento de frustração. Eu, no final do ano passado, estive trazendo uma palestra lá no local que eu trabalho, e eu falava um pouco sobre o sentimento que muitas pessoas são acometidos no final e no começo do ano, que é o sentimento de melancolia, de tristeza, e alguns permitem que esse sentimento ele se desenvolva até para uma depressão. As pessoas estão tristes, as pessoas estão chateadas, as pessoas estão desmotivadas.
E hoje nós estamos começando um novo ciclo, começamos um novo ano, já passamos 17 dias desse ano e ainda estamos com todas as incertezas que nós tivemos em 2020. Estamos completamente detonados. Você pode ter enfrentado problemas familiares, financeiros, profissionais, ministeriais, problemas na saúde, na mente, no corpo, seja qual for. A grande realidade é que nós estamos chateados, estamos frustrados e abatidos, porque não deu certo, não aconteceu. E era esse o cenário que o evangelista Lucas ele vem descrever aqui no capítulo 5, porque ele diz que Jesus se encontra com esse grupo de homens, com esse grupo de pescadores, que estavam exatamente nessa condição, chateados, abatidos, cansados. Mas Jesus, ele chama esses homens, ele encontra esses homens e ele traz uma palavra de encorajamento. O meu objetivo nessa live, nesse culto, é trazer uma palavra de encorajamento para você. É trazer uma palavra de encorajamento para mim. É trazer uma palavra de encorajamento para nós. Porque é isso que Jesus ele vai fazer. Ele se encontra com aqueles homens e ele traz uma palavra de encorajamento. Os homens falam para ele: Jesus, nossa, a pesca foi horrível. Não foi exatamente com essas palavras, mas Jesus olha para eles e vê eles cabisbaixos, abatidos, e Jesus fala: vai novamente lá e lança as redes em águas mais profundas. Parecia uma loucura, porque aquilo que Jesus estava pedindo para que eles fizessem, eles já tinham feito. E Simão, ele escuta Jesus com educação e com respeito, mas ele fala: mestre, desculpa, Jesus, valeu o que você está me falando, mas nós fizemos isso a noite inteira. Eu acho que o senhor não entendeu. Fizemos isso a noite inteira, trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos, fizemos tudo o que podíamos e aquilo que não podíamos, e não obtivemos êxito. Talvez hoje você está escutando este culto e você diz: poxa vida, Joel, eu já fiz muita coisa em 2020, eu estou cansado, eu estou chateado, eu tentei, eu fui atrás, eu corri, eu dei um jeito, eu busquei auxílio, eu fiz tudo o que eu podia imaginar e mais um pouco. E agora você me vem com essa palavra de encorajamento. Pois é, Jesus ele vem com uma palavra de encorajamento para aqueles homens. E Simão entende aquilo porque ele fala: nós fizemos tudo. Mas como é o Senhor que está falando, como é o Senhor que está pedindo, como é o Senhor que está mandando, nós vamos fazer novamente. Eu tenho falado muito na minha vida, ao longo do meu ministério, que o grande propósito do Evangelho é trazer novas oportunidades para a humanidade. A grande palavra, o grande mistério, talvez, do Evangelho, é fazer com que as pessoas recomecem, é fazer com que as pessoas elas tentem novamente. Quando você joga videogame, você perde ali, né, alguns mais dinossáuricos como eu, vão lembrar que aparece lá uma mensagem, né, try again, tente novamente. A grande mensagem do Evangelho de Jesus para nós é essa: tente novamente, tente outra vez. Ah, mas eu já tentei o ano inteiro, 2020 foi horrível, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu sofri, você não sabe as situações que eu enfrentei. Mas agora Jesus ele vem com uma palavra, não uma palavra do Joel, não uma palavra do Marcelo, da Adriana, não uma palavra da Casa São Miguel, não uma palavra da Amigos Church, uma palavra do Filho de Deus, aquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele vem e encoraja aquele grupo de pescadores. Por isso, nesse ano de 2021, que nós estamos começando, eu quero te encorajar, através da palavra de Deus, a tentar novamente. A tentar novamente na sua família, a tentar novamente nos seus estudos, a tentar novamente na sua saúde, a tentar novamente nos seus sonhos, a tentar novamente nos seus projetos, porque o grande convite do Evangelho de Jesus para a humanidade é esse: tente novamente. E dentro disso, eu quero
trazer algumas considerações, mais especificamente 4 considerações que eu anotei aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira consideração dessas novas tentativas é que para que nós possamos tentar, nós precisamos nos libertar dos nossos receios e medos. Como eu disse, 2020, talvez para você não foi só 2020, mas já tem sido 2019, 2018, 2017, 2016, e eu poderia ficar aqui horas e horas elencando os numerais de anos em que algumas coisas não deram certo e te desanimaram, te frustraram, te abateram. E nós temos um grande problema porque nós nos apegamos àquilo que é ruim com facilidade. Se eu aqui hoje te der uma bala de presente, você vai me agradecer, você vai falar, poxa vida, Joel, obrigado por essa bala. Mas vai passar um mês, uma semana, 1 ano, 2 anos, e você nem vai se recordar que neste culto, dia 17 de janeiro de 2021, eu te dei uma bala de presente. Mas se hoje, dia 17 de janeiro de 2021, você estiver sentado aqui do meu lado, e eu pisar no teu dedinho, eu tenho certeza que vão passar 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você vai falar, eu me lembro muito bem daquele dia 17. Você pisou com o seu pezão 46 no meu pé, e eu fiquei com uma dor desgranhenta no meu dedinho. É ou não é? É assim. A psicologia, ela nos explica isso, a neurociência nos explica isso. Nós somos muito tendenciosos a lembrar aquilo que é ruim. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a esquecermos aquilo que ficou para trás, nos libertarmos do nosso passado. Quando o povo foi liberto da escravidão, alguns pararam porque eles voltaram, olharam para trás. Então hoje, nessa minha reflexão, eu quero te encorajar. 2021 está aí. E junto com ele existem 2021 novas possibilidades, 2021 novas oportunidades, 2021 novas situações que podem acontecer na tua vida, debaixo da graça e da vontade do Deus Todo-Poderoso. Agora, para que você possa viver isso, você precisa se libertar literalmente daquilo que é ruim e que ficou para trás. Os sofrimentos, as dores, e eu não estou dizendo para você que isso é uma situação fácil, porque não é. Não é fácil eu me libertar daquilo que é ruim. Não é fácil eu me libertar daquilo que é mal, daquilo que me causou dor, daquilo que me fez chorar, daquilo que me abateu, daquilo que muitas vezes deixou marcas profundas. Mas é preciso eu ouvir a voz de alguém que está dizendo para mim, tente novamente. Foi o que Simão fez. Ele disse, Jesus, nós fizemos exatamente tudo isso que o Senhor está falando para fazer de novo. Não deu certo. Mas agora, porque estamos fazendo debaixo da tua palavra, nós vamos tentar novamente. Então, tente novamente, abandone, larga, abra de mão com todas aquelas situações que ficaram marcadas negativamente na tua vida. E permita-se viver o novo que Deus tem preparado para você, o novo que Deus tem preparado para a tua vida. Segunda apontamento que eu quero fazer com você, se anime. Se anime. Sabe por quê? Agora Jesus está com você. Mas espera aí, Joel, Jesus não estava comigo em 2020, sempre esteve. Ele disse, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Ele falou isso. Ele está, ele é o Emanuel. Há menos de um mês celebramos o Natal, o nascimento do Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que nunca faltou, que nunca nos desampara. Ele esteve com você em 2020 e estará com você em 2021. Aliás, ele já está. Ele está aqui neste local onde eu estou fazendo esta live. Ele está aí com você pelas ondas dessa internet, seja na sua casa, na rua, no bairro, no trem, no lotação, aonde você estiver, ele está. Ele jamais nos abandonou. Então, por isso,
Nós temos que ter motivo de júbilo e de alegria, porque agora nós temos uma palavra, não uma palavra profética, uma palavra efetiva. Não de algo que talvez utopicamente vá acontecer em 2021. Não é utopia, é verdade, porque Jesus ele chega para aqueles homens e ele fala, lança lá em águas mais profundas. Se você ler a versão A Mensagem, você vai ver essa referência em águas mais profundas. Eles já haviam lançado a rede a noite inteira, já haviam tentado de tudo. Mas agora Jesus estava ali, orientando, dirigindo, guiando. E eu quero dizer algo para você, hoje, nesse ano de 2020, para todos sempre da nossa vida, o Senhor está nos orientando, nos dirigindo, nos guiando, não nos faltará a palavra de Deus, não nos faltará companhia, não nos faltará o nosso divino companheiro no nosso caminho, como era a música antiga que nós cantávamos, porque nós temos o Senhor, então se alegre. Tire o semblante da tristeza, tire o semblante do luto, tire o semblante da melancolia da tua vida e se alegre. Há uma palavra dizendo para você, tente novamente, lance novamente as redes. Terceiro apontamento que eu quero fazer com vocês, não deposite as suas expectativas na tua competência humana. Quem eram os homens que tiveram insucesso? Pescadores profissionais. Homens que dominavam a arte e o ofício da pesca como ninguém. Eu não sei você que está me vendo, se você domina o ofício da pesca, eu vou confessar para vocês aqui, eu não pesco nem peixinho de aquário. É muito difícil. Eu me lembro uma certa feita, já até contei isso em alguns momentos, quando eu falo nas reflexões, mas eu me lembro que uma certa feita eu fui tirar uns dias de descanso numa cidade, como é o nome daquela cidade lá das águas? Salesópolis. Lá em Salesópolis. E o Gustavo, meu filho, ele é muito espoleta, né? Muito um santo menino de Deus, né? E eu lembro que a gente foi para lá e era um hotel fazenda e lá tinha um lago de pesca. Ele falou, pai, vamos pescar? E eu falei, vamos, depois que eu dormi. E eu fui para o quarto dormir, à tarde, depois do almoço, e quando eu acordei, cadê o Gustavo? Nada do Gustavo no quarto. Quando eu olho, o Gustavo estava lá no lago, na beira do lago, com a varinha na mão, e gritando feliz da vida que ele já tinha pescado um peixe, e veio me mostrar, e não sei das quantas e tal. E ele disse, você não vai pescar, pai? Eu falei, vou. Sentei com ele lá. Acho que eu fiquei umas 5 horas, já estava escurecendo. Nem um peixinho, nem um peixinho. Fiquei frustrado, fiquei abatido, fiquei chateado. Falei, poxa vida, comigo não dá certo. Com todos, menos comigo. E ele foi lá e pescou, depois outro dia mais outro, e não sei o que lá. Ficou feliz da vida. Mas comigo, eu não domino o ofício da pesca. Então, não adianta, para mim não vai dar certo. Aqueles homens, eles dominavam, eles eram homens competentes, eles tinham competência. Competência é o conjunto de habilidade, né? Todas as situações técnicas que você precisa de ter para desempenhar uma tarefa. Eles tinham muita competência, mas a competência humana não vale de nada. Existem muitos médicos renomados, mas nenhuma situação do renome desse médico conseguiu livrar ele de Covid-19. Existem pessoas que têm muitas ideias arrojadas, fantásticas, mas mesmo com ideias arrojadas e fantásticas, não conseguiu fazer nada em 2020. Sabe qual é o nosso grande problema? É nós confiarmos mais na nossa competência do que confiarmos no Senhor. Jesus, quando ele chega para falar com aqueles homens, no primeiro momento, ele se opõe. Porque eles falam, mas Jesus, o senhor não está entendendo, já fizemos tudo isso. Se nós pudéssemos apertar uma tecla SAP de entendimento aqui, talvez nós diríamos assim, poxa vida, nós temos habilidade, nós temos competência, nós conhecemos aí o local. A gente poderia ter pescado, mas não pescamos, o que o senhor acha que é? Mas eles aprenderam naquele momento que o grande segredo, a grande sacada não é a competência técnica. A grande sacada é confiar em Jesus, o nosso Salvador. E foi exatamente o que eles fizeram.
Eles ouvem aquela palavra, eles vão ali num lago, num lado daquele local, lançam, e o que acontece? Surpreendentemente, eles começam a fazer sinal para os caras que estão lá do outro lado e falam: nós vamos afundar, porque tem muito peixe, tem muito peixe. E eles ficam assustados, porque falam: como é que pode? A gente, com a nossa competência, com a nossa técnica, com tudo aquilo que nós temos, nós não conseguimos fazer isso a noite inteira, e agora por causa de uma palavra. Esse é o grande diferencial. Malaquias 3,18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe qual vai ser o grande diferencial do ano de 2021? É você confiar única e exclusivamente no Senhor. A palavra diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós somos aqueles que fazemos menção do nome do nosso Senhor. E é isso o que vai fazer com que o teu 2021 seja um ano surpreendente, seja um ano fantástico. Você não confiar em si, mas colocar toda a tua confiança no Senhor. E por fim, o quarto aspecto que eu quero falar com vocês aqui hoje é que nós precisamos deixar a mecanicidade para começar a ter experiência com Deus. Que 2021 não seja um ano mecânico para você. Às vezes a gente tem vivido um processo de descontaminação, se eu puder falar entre aspas, desse evangelho louco, sujo e barato que tem por aí. Que tudo é milagre, a pessoa vê milagre em tudo, né? O microfone ligou, é um milagre de Deus. A luz funcionou, é um milagre de Deus. Não paga a conta para você ver se o milagre vai acontecer. Não é? Agora, a gente não pode ser mecânico, achar que tudo é natural, porque não foi normal aquilo que aconteceu. Os homens trabalharam uma noite inteira de trabalho. Você já trabalhou à noite? Talvez tenha alguém que está me assistindo que você trabalha à noite. Você sabe o quanto é difícil. Eu me recordo de um tempo da minha vida que eu trabalhei à noite. Era terrível. Porque eu trabalhava à noite e quando eu chegava em casa, os meus filhos estavam com pique total para jogar bola, para soltar pipa, a molecada na rua, o cara dos 30 ovos por apenas R$10, o cara do gás, tudo, a campainha que toca, o cachorro que late, o gato que mia, é terrível. Eu sei a dificuldade que é trabalhar à noite. Parece que a gente cansa mais. Quem se acostumou, glória a Deus pela tua vida. Eu não me acostumei. 3 anos e não me acostumei a trabalhar à noite. Mas imagina, trabalharam a noite inteira, nada aconteceu. Mas depois do encontro com Jesus, por causa de uma palavra, eles têm uma pesca fantástica e maravilhosa. Sabe o que é isso? Deixaram o mecanismo, as coisas mecânicas, a mecanicidade, e passaram para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer lá na minha terra, em Osasco, que é a terra do cachorro-quente, o calçadão de Osasco é o lugar que mais tem cachorro-quente. Com uma salsicha, 2 salsichas, purê, milho, mostarda, maionese temperada, bacon. Nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Brincadeiras à parte, mas eu costumo dizer lá em Osasco, que se eu não acreditar no sobrenatural de Deus, é melhor eu parar de pregar e montar uma barraquinha de cachorro-quente lá no calçadão de Osasco. Se você que é cristão, você não acreditar no sobrenatural de Deus, é melhor a gente não crer mais nesse livro chamado Bíblia. Esse livro diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, hoje, nessa nossa conversa, nessa nossa breve reflexão, eu quero te estimular, eu quero te motivar a continuar crendo que o mesmo Jesus que trouxe aquela pesca maravilhosa, o mesmo Jesus que motivou aqueles homens desmotivados naquele final de ciclo, para que eles tivessem uma experiência maravilhosa e começassem um novo momento, debaixo de algo que só Deus pode fazer, que você também creia nisso na tua vida. Eu não sei
Quais são as áreas que você precisa do sobrenatural de Deus? Eu sei que o sobrenatural vai existir. Não espere só por ele, faça a tua parte também, porque Jesus falou, vai lá, e pescar dá trabalho, irmãos. Lavar a rede dá trabalho. Andar no mar, aliás, eles não andaram no mar, mas estar em cima do barco dá trabalho. Quando as redes encheram de peixe, quem é fraquinho, você sabe. Carregou peso já? É difícil, tem que ter força. Tanto é que eles se desesperaram, fizeram sinal para os outros irem ajudar. Mas o importante de tudo é que o sobrenatural de Deus aconteceu na vida deles. Então eu quero concluir essa minha reflexão nessa noite, dizendo algo para você. 2021 pode ser um ano e vai ser um ano diferente do que foi 2020. Você crê nisso? Se você crê, a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Mas para isso, deixa para trás, deixa lá em 2020 o que foi ruim em 2020. Deixa tudo o que aconteceu para lá e começa a andar debaixo de uma palavra. Se eu pudesse trazer um resumo, ou se tiver algum professor de língua portuguesa me assistindo, se eu pudesse trazer o tópico frasal dessa reflexão, o tópico frasal seria: tente novamente. Então eu quero te convidar a tentar novamente, porque nessa nova tentativa, Deus pode fazer obra de milagres na tua vida. Amém? Eu quero orar junto com você nesse dia. Quero clamar ao Senhor junto com a tua vida por esse ano de 2021. Nós já consagramos o nosso ano diante da presença do Senhor, já dobramos os nossos joelhos na virada do ano, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. E eu quero hoje especialmente orar por você que está abatido, por você que está chateado, por você que está frustrado, por você que está desanimado. A palavra é essa, desanimado. E sem forças. Porque esse ou essa era a condição daqueles homens no final daquele ciclo. Pode ser que hoje essa seja a sua condição no final do ciclo chamado 2020. Mas eu tenho certeza que o mesmo Jesus que teve um encontro com aqueles homens, é o Jesus que vai ter um encontro com você agora. Que vai tocar o teu coração, que vai te animar, que vai te encher de fé, que vai te encher de vida, que vai te encher de esperança. Para que você pode falar, poxa vida, debaixo dessa palavra, eu tentei, eu ouvi a voz de Deus, e porque eu ouvi a voz de Deus, Deus se moveu de sobre a minha vida. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus Pai de amor, Deus de infinita graça, poder, riqueza e sabedoria. Senhor, nesta live, hoje, dia 17 de dezembro de 2021, aliás, de janeiro de 2021, eu quero orar com cada um dos meus irmãos, dos meus amigos em Cristo, que participam comigo desta oração. Pessoas que talvez durante um ano de 2020 sofreram, se frustraram, se chatearam, se abateram e ficaram marcadas negativamente, portanto de tantas coisas e tantas situações que aconteceram ao longo desse ano que passou. Ó Deus, naquele dia o Senhor teve um encontro com aqueles discípulos. O Senhor se encontrou com homens abatidos, cansados, homens quebrados, pessoalmente, espiritualmente, mentalmente. Mas naquele encontro o Senhor trouxe uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de expectativa, e trouxe, Senhor, a tua bênção de sobre a vida deles. Então eu te peço, Senhor, anima a vida dos teus servos,
Visita aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão chateados, aqueles que talvez começaram esse ano dizendo: não aguento mais, será que de novo não vai dar certo? Mas que hoje, Senhor, debaixo dessa palavra, eles possam lançar as redes e possam viver aquilo que o Senhor tem, porque debaixo da tua palavra há sucesso, debaixo da tua palavra há a tua bênção. Eu oro pela vida de cada um deles e peço a tua bênção, no nome de Jesus o Cristo. Amém. 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 Que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra possa produzir frutos que Deus deseja para Ele, por Ele e para a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Joel, por essa palavra, e eu tenho certeza que ela penetrou no seu coração. Amém? Eu vou pedir ao pastor Joel que dê a bênção apostólica aos nossos queridos. Amém. Que dia é o próximo culto? Olha, Que no dia é o próximo? no dia 31, Dia 31. nós vamos ter um culto presencial. Vai ser lá no Buffet Solari, na rua Brasilianas, no 134. E as lives continuam normalmente, aos domingos às 18h30 e também às quintas-feiras nós temos o Lume e o culto de oração. Então, dia 31 é o dia de nós nos encontrarmos. Quem sabe já vacinados, né? Vamos Nossa lá. esperança, né? Nossa Vamos esperança. tomar a vacina. É isso. Bom, e você, se conhecer alguém de Osasco, né? Não posso deixar de fazer o meu jabá aqui, né? Claro. Mande para nós lá em Osasco. Então, Rua Cipriano Tavares, número 130, a Rua da Besni, próximo do Super Shopping, do Big Supermercados, que agora não tem mais Walmart, né? Big, e perto da onde também? Do Praça Padroeira do Brasil. Então, lá é esquina, Praça Padroeira do Brasil, vá lá, seja com a gente todo domingo, 10h30 da manhã, e siga aí, @AmigosChurch, tá bom? Amém. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por este dia, te louvamos por este culto. Pedimos agora, Senhor, que a tua bênção venha sobre as nossas vidas, que cada um dos teus servos tenha uma semana maravilhosa, um ano debaixo da tua graça, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho, as ricas, infinitas e insondáveis consolações do Espírito estejam sobre nós, a sua igreja, e sobre ela permaneçam todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus o Cristo e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gente, deixa lá o teu recadinho pra gente ver. Dá um like. Dá um like, uma Deixa curtida, uma comentário. curtida. Curte, compartilha, comenta, faça tudo isso aí. Isso mesmo. E deixe-nos alegre, tá bom? Amém. Deus Tchau, tchau, abençoe. igreja. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. A estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,